De volta e direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Segunda parte. Concedendo a palavra à Sua Excelência, o ministro Edson Fachin. Muito obrigado, senhor presidente, eminente ministro Luiz Fux. Cumprimento Vossa Excelência, os eminentes ministros, eminentes pares, e de modo especial Sua Excelência, o eminente ministro relator desta medida cautelar em sede da ação direta de inconstitucionalidade 7021. Cumprimento os eminentes pares que já votaram sobre este tema, a partir do voto destaque do eminente ministro Gilmar Mendes, ministro André Mendonça, ministro Nunes Marques e ministro Alexandre de Moraes. Cumprimento também Sua Excelência, o eminente vice-procurador-geral da República, professor Humberto Jacques, as senhoras e senhores advogados que acompanham esta sessão. Senhor presidente, já se tem presente nos autos que há pelo menos dois universos de questões complementares, embora distintos nesse tema. O primeiro deles diz respeito a uma imbricação, ainda que em sede de cautelar, com duas arguições atinentes à inconstitucionalidade, ou seja, arguições atinentes à inconstitucionalidade formal e à inconstitucionalidade material. A segunda ordem de questões concerne a esse lapso temporal que é objeto da formulação feita na sessão de hoje por Sua Excelência, o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, e que contou com a percepção dissonante, ou seja, com a manutenção do prazo, tal como inicialmente fixado pela Lei 14.208, de 28 de setembro de 2001, expressado no voto do eminente ministro Gilmar Mendes. Eu verifico, senhor presidente, inicialmente, que o eminente senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, fez aportar aos autos uma informação muito relevante que presta um conjunto de dados, traz um conjunto de dados sobre o processo legislativo em face do qual este projeto de lei converteu-se na Lei 14.208, e essa informação cirúrgica e bem posta presta um relevante serviço à compreensão deste tema, pelo que cumprimento Sua Excelência, o presidente do Senado Federal. A seu turno também, senhor presidente, verifico nos autos que o senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, fez também chegar a estes autos desta ação direta em constitucionalidade 7021 uma judiciosa informação da qual extraio no item final da sua respectiva conclusão a afirmação, que também considero importante, segundo a qual, e leio literalmente, segundo a qual é possível que se discorde da conveniência de se adotar a federação partidária e que seja mais oportuna a aceleração das fusões e incorporações com vista a uma concentração partidária. Contudo, diz Sua Excelência, o eminente presidente da Câmara dos Deputados, há que se considerar que tais avaliações não atraem a pecha de inconstitucionalidade da Lei 14.208 de 2021. E conclui o presidente da Câmara, trata-se de um instituto novo em nosso ordenamento jurídico que poderá ser aperfeiçoado ao longo do tempo e que confere às forças políticas a possibilidade de acomodação sempre necessária em um ambiente de frequentes reformas. Fecho a citação que faço. Em meu modo de ver, essa perspectiva inicial dessas duas informações importantes do Senado e da Câmara converge com, ao menos,
um dos itens, dentre os vários, mas um especialmente, dos itens que, de forma sucinta e escorreita, traduz na ementa a posição do eminente ministro relator, ministro Barroso. Diz Sua Excelência no item 6 da ementa, precisamente nesta direção, e cito entre aspas, é possível questionar a conveniência e oportunidade da inovação, que pode retardar a necessária redução do número de partidos políticos no país. Mas, acrescenta o ministro Barroso, essa avaliação de natureza política não cabe ao Poder Judiciário. Em juízo cautelar e em exame abstrato da matéria, não se vislumbra inconstitucionalidade. Naturalmente, acrescenta o ministro Barroso, se no mundo real se detectarem distorções violadoras da Constituição, tal avaliação preliminar poderá ser revisitada. Para isso, no entanto, é imperativo aguardar o processo eleitoral e seus desdobramentos. Por ora, portanto, não é o caso de impedir a experimentação da forma deliberada pelo Congresso Nacional. Portanto, senhor presidente, eminentes ministros, eminentes pares, quanto ao primeiro universo de questões, em sede de medida cautelar, não me parece estar presente nenhuma afronta constitucional que mereça ser reconhecida nesse juízo, que é um juízo, quando muito, preambular e, como ordinariamente se afirma, de uma certa delibação quanto à filtragem constitucional desta matéria. Por isso, tal como opinou Sua Excelência, ministro Barroso, no que foi acompanhado pelos ministros Gilmar Mendes, André Mendonça e Alexandre de Moraes, também eu, com a devida vênia da divergência, entendo pela inexistência de inconstitucionalidade formal e de inconstitucionalidade material. E é nesta medida que entendo suficientemente superada a primeira ordem de questão, ou seja, a adoção do modelo da federação de partidos sob o aspecto normativo constitucional encontra guarida, ao menos nesse juízo em sede de medida cautelar, encontra guarida na estruturação de uma cooperação reforçada e teleologicamente orientada entre os Aqui sua voz sumiu. Não. Sua voz. Eu estou ali agora ouvindo, sim. presidente. Voltou. Ah, pois não. Eu dizia... Pois não. Obrigado, presidente. Eu dizia, então, presidente, que não vejo nenhuma afronta nesta emanação legislativa, nem mesmo diante do preceito contido no parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição, que, como sabemos, se dirige apenas às coligações. A questão que permanece é a segunda ordem, qual seja deste marco temporal. Sua Excelência, eminente ministro relator, houver inicialmente proposto a data de 2 de abril, fixando este marco temporal. A lei, como bem disse o voto do ministro Gilmar Mendes, fixa o prazo em 5 de agosto. O que o ministro relator está trazendo à colação, sustentando haver espaço hermenêutico para essa construção, que obviamente não adentra ao campo do legislador, o que o eminente ministro relator está trazendo à colação é que o dispositivo, tal como está,
pode implicar numa violação à isonomia do processo eleitoral, decorrente do prazo final para a constituição das federações coincidir com o prazo final da realização das convenções partidárias. E, portanto, o que Sua Excelência está propondo, em meu modo de ver, e é por isso, senhor presidente e eminentes pares, estou acompanhando também neste ponto, eminente ministro relator, o que Sua Excelência está propondo é um exercício legítimo de uma hermenêutica de modulação, ou seja, mantendo a lei e sua constitucionalidade numa espécie de compreensão de uma cláusula não obstante o exame futuro que possa vir a ser feito, portanto, mantendo a legislação emanada e apreciando esse lapso temporal para controlar os efeitos deletérios da distorção da representação. E, portanto, do ponto de vista sistêmico, entendo que Sua Excelência traz ao escrutínio uma suficiente fundamentação normativa e constitucional. Por isso, senhor presidente, entendendo que este campo de modulação interpretativa está dentro do campo normativo dos afazeres deste Supremo Tribunal Federal, eu estou acompanhando integralmente o relator e voto por referendar a cautelar como parcialmente deferida e que adequa, nesta medida, o prazo para a constituição e registro das federações partidárias. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Edson Fachin. Passo agora a palavra à Sua Excelência, vice-presidente, ministra Rosa Weber, para o voto. Como vota Vossa Excelência, ministra Rosa Weber? Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Cumprimento os queridos colegas, com uma saudação muito especial ao aniversariante de ontem, ministro Luiz Edson Fachin, e uma saudação não menos especial ao eminente relator, ministro Luiz Roberto Barroso, que, como sempre, trouxe um voto luminoso a iluminar os caminhos de quem vota depois. Saúdo igualmente o senhor vice-procurador-geral da República, Dr. Humberto Jacques, e os advogados que ocuparam com brilho a tribuna, e o faço na pessoa da doutora Ezequiele Barros. Eu trago um voto escrito, senhor presidente, que juntarei os autos, e já expostas à exaustão, a meu juízo, nos votos todos que me precederam e que eu cumprimento, os fundamentos embasadores das diferentes posições, eu usarei, senhor presidente, a metodologia que Vossa Excelência sempre apregou em se tratando de um voto vogal, né? No sentido de estimular justamente a agilização dos julgamentos, em se tratando, repito, de um voto vogal. E em sede de cautelar, eu, considerada em especial a adequação que foi feita nessa data pelo eminente relator, eu estou referendando o voto de Sua Excelência na íntegra, pedindo vênia ao voto não menos brilhante do eminente ministro Gilmar Mendes e também a posição contrária à minha, que não reconheço o vício de inconstitucionalidade material ou formal, do eminente ministro Nunes Marques. É o voto, presidente. Muito obrigado, ministra Rosa Weber. Passo agora a palavra à Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli. Muito boa tarde, senhor presidente. Cumprimento a Vossa Excelência e também registro aqui a importância, nesse ano eleitoral, de o mais rápido possível a Corte trazer a maior segurança jurídica para o debate e o processo político eleitoral deste ano de 2022, tão importante para o nosso país. Vossa Excelência tem dado preferência a esses casos
e eu estou de pleno acordo com esta ótica de Vossa Excelência. Cumprimento as eminentes ministras, ministra Rosa Weber, a nossa vice-presidente, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, nossa decana da primeira turma, cumprimento o ministro relator, ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Na oportunidade, já que nós temos uma pauta sempre muito cheia, já registro meus cumprimentos da presidência extremamente de excelência que Vossa Excelência fez no Tribunal Superior Eleitoral. Não estou destituindo Vossa Excelência da presidência, mas talvez não tenha, em sessão futura, a oportunidade ainda de fazer esse registro e também registrar aí os resultados da sua gestão, um deles que ontem mesmo tive a oportunidade de me comunicar com Vossa Excelência, o Documento Nacional de Identificação. Vossa Excelência, com a sua habilidade, conseguiu destravar as dificuldades que tinha. Esse que é um projeto que eu penso trará segurança na identidade do cidadão do ponto de vista nacional. Isso vai combater corrupção, tanto no setor público quanto no setor privado, e falsidades ideológicas. Vossa Excelência... Toffoli, se me permitir, muito obrigado pela referência a mim. Eu devo dizer, a bem da verdade e da justiça, que dei continuidade, tive a sorte de poder implementar um projeto que foi iniciado por Vossa Excelência, inclusive com o empenho na aprovação da lei. E, felizmente, nós conseguimos destravar os obstáculos. Tivemos a ajuda do Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes, justiça seja feita. E, desculpe o parênteses, mas a Identidade Civil Nacional vai permitir que todas as pessoas tenham no seu celular a sua identificação, inclusive com biometria, de modo a evitar fraudes no setor público e a permitir facilitar a vida das pessoas no setor privado. A ministra Rosa se empenhou durante a gestão dela também. Esse é um trabalho contínuo, mas iniciado por Vossa Excelência, e é um dever de justiça fazer esse registro. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso, mas as dificuldades encontradas foram superadas na habilidade das gestões anteriores e Vossa Excelência chegou ao ponto de conseguir superá-las, e é necessário realmente esse reconhecimento e esse registro que faço aqui. Cumprimento o eminente ministro Edson Fachin também pelo aniversário na data de ontem. É um dia muito feliz para mim, para além do aniversário de Vossa Excelência. Também foi um dia de muitas vitórias para nós palmeirenses. Então, registro aqui também, nós verdes, já que Vossa Excelência é torcedor do querido Coritiba, no Paraná. Cumprimento os demais ministros, nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Ricardo Lewandowski, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça. Eu vejo que eu estou ficando já muito antigo aqui na tela, pela seguir a ordem de antiguidade, vou me perdendo. Querido vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques, minhas homenagens a Vossa Excelência, minha admiração, senhora advogada, doutora Ezequiele, doutor Marcelo, doutor Rafael. Ministro Toffoli, a sua voz falhou, está falhando agora. Doutor Rafael, doutor... Agora sim. Marcelo, o eminente doutor Paulo Machado, que foi colega quando vinha a Brasília, me mudei para Brasília em 1995 como assessor parlamentar na Câmara dos Deputados. É uma alegria sempre vê-lo brilhar na tribuna. Senhoras e senhores que nos acompanham, senhora secretária, senhor presidente, eu gostaria de registrar que vou lançar voto... Alô? Senhor presidente? Sim. Agora eu vou lançar voto por escrito, mas vou fazer rápidas considerações, como premissas, entendendo e reconhecendo todos os votos aqui proferidos, todos bem fundamentados, todos com parâmetros que se sustentam do ponto de vista da arquitetura jurídica. Mas eu tenho, em matéria política eleitoral, sempre um self-restraint, sempre procuro ter uma autocontenção.
todas as vezes que nos últimos 20 anos, muitas vezes o tribunal interferiu em decisões do Congresso Nacional, houve reação, inclusive, do ponto de vista de emenda constitucional. Sempre lembro, quando era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Nelson Jobim, que editou uma resolução em março de 2002, estabelecendo a obrigatoriedade da vinculação das coligações na forma nacional e na forma estadual para aquelas eleições gerais de 2002, gerou a constitucionalização das coligações. Exatamente a constitucionalização das coligações, posteriormente, que depois, de maneira benfazeja, recentemente, numa reforma política, depois de décadas de discussão, o Congresso Nacional veio de decidir sobre a volta de uma cláusula de sucesso eleitoral para poder ter acesso ao Congresso Nacional. E essa cláusula gerou o fim das coligações também. E esse foi um debate que foi um debate muito longo no processo eleitoral. Particularmente, tive a oportunidade de acompanhar isso diretamente, exatamente desde 1995. Participei, como assessor parlamentar, da elaboração da Lei dos Partidos Políticos, da Lei 9.096. E naquela lei foi criada uma cláusula de barreira, inadequada, registre-se, porque ela criava um deputado, um parlamentar de primeira classe e um parlamentar de segunda classe. Aquela cláusula de barreira anterior, originária da Lei 9.096, se o partido político não alcançasse determinado número de votos em determinados estados ou nacionalmente, ele não teria direito à liderança partidária, nem os seus parlamentares participarem de comissões. A Corte julgou adequadamente inconstitucional aquela cláusula posteriormente, porque ela criava um parlamentar de primeira classe, que poderia participar e ter liderança, e um parlamentar de segunda classe, que não teria essas prerrogativas. Talvez, se a decisão fosse mais recente, teríamos decidido com uma interpretação conforme. Mas nós temos que lembrar, naquela época ainda estava se iniciando a jurisprudência, após a doutrina, da interpretação conforme. Lembremos-nos que a velha guarda era mais aquela linha realmente de que, se há uma incompatibilidade, a lei nula ela é impossível de ser readequada. Essa hermenêutica, todos nós sabemos, né, ela evoluiu. Talvez, se fosse hoje, aquela cláusula teria tido uma interpretação conforme para adequar a possibilidade do funcionamento parlamentar, mas sobreveio aí também, né, a reação da classe política e dos partidos políticos através da realidade. O que sobreveio? A multiplicidade de partidos políticos. Se não havia uma cláusula de desempenho, uma cláusula de sucesso eleitoral, de desempenho, e qualquer partido poderia fazer um único parlamentar em um único estado, o que ocorreu? Passou-se a ter a possibilidade de fracionar e fragmentar os partidos, e chegamos a ter 29 partidos no Congresso Nacional. O que nós sabemos muito bem que leva a uma dificuldade de governabilidade, sem falar em outras coisas que não é necessário aqui repetir ou fazer referência, mas que é do conhecimento de todos e de todas. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, no meu ver, deve interferir o mínimo possível. Com o diálogo ao longo desses vários anos, nas várias presidências que se passaram pelo Tribunal Superior Eleitoral e também no Supremo, houve
um profícuo diálogo no sentido da necessidade de nós aperfeiçoarmos o sistema político partidário, restringindo as coligações, o que veio o Congresso Nacional a fazer, extinguindo a possibilidade de coligações de uma maneira, do ponto de vista gradual, estabelecendo as regras não mais de barreira, mas de desempenho. É diferente da lei originária de 96, que era uma barreira ao funcionamento parlamentar, agora é uma cláusula de desempenho. E com isso, senhoras ministras, senhores ministros, o que ocorre? Sobreveio a necessidade de que, com o fim das coligações, tivesse a possibilidade dos partidos, ao invés de se fundirem através do sistema previsto na lei originária dos partidos políticos, que é a fusão partidária, e também no artigo 17 da Constituição da República, tivesse a possibilidade de algo, como mencionou o ministro Alexandre de Moraes, uma espécie de noivado. Eu diria, ministro Alexandre, nem um noivado é um casamento com data fixa, é um casamento com data pré-fixada. Mas que vai, vejam que curioso, ao encontro daquilo que era a proposição do TSE em 2002, que era uma coligação vinculada nas esferas nacional e estadual para as eleições daquele ano, que não há, quando há eleições gerais, não há eleições municipais. Não falava aquela resolução das municipais, porque não era o caso. 2002 eram eleições para a presidência, para governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. E aí se criou a figura da coligação vinculativa, que, como eu disse, depois houve a emenda que liberou total as coligações. O processo político mostrou que isso não era bom sequer para a classe política, porque gerava distorções de toda espécie, que a história demonstrou, e sobreveio essa alteração com a cláusula de desempenho gradual. Com a cláusula de desempenho gradual, partidos menores podem não alcançá-la. A solução que a classe política, o parlamento, encontrou foi exatamente criar a frente, exatamente criar essa frente partidária, as federações partidárias, para exatamente estabelecer uma coligação que não seja apenas e tão somente uma coligação visando as eleições. Daí que eu vou pedir todas as vênias ao ministro relator, Luiz Roberto Barroso, e aos colegas que o acompanharam, bem como ao ministro Cássio Nunes, que julga as federações incompatíveis e suspendem a sua possibilidade, para acompanhar o voto do ministro Gilmar Mendes, lançando mais alguns elementos, agora para justificar depois desse escorço histórico. Vejam, as federações partidárias, ao fim e ao cabo, é um sistema de vincular os partidos para a sua atuação eleitoral, político e parlamentar ao longo de 4 anos, de maneira vinculativa a todas as esferas da federação, nacional, estadual, distrital, no caso do DF, e municipal. Então, o que ocorre? Inclusive, as eleições de 2024 já estão em debates na formulação das federações, porque é um casamento que vai até ao próximo processo eleitoral. Aí eu faço uma pergunta para eu mesmo responder. Mas antes preciso ler os dispositivos da lei. O artigo 11A, introduzido pela 14.208, diz que 2 ou mais partidos políticos poderão reunir-se em federação, a qual, após sua constituição e respectivo registro perante o Tribunal Superior Eleitoral, atuará como se fosse uma única agremiação partidária. Então, é formada a federação e ela passa a atuar como uma única agremiação partidária. Inciso 3. A federação poderá ser constituída até a data final do período de realização das convenções partidárias.
Ou seja, o legislador explicitamente estabeleceu a data final do período em que podem ser realizadas as federações. E a data final estabelecida pelo Congresso Nacional foi a data final do período de realização das convenções partidárias. Ora bem, se ela vai funcionar como uma única agremiação partidária, é evidente que as convenções partidárias é um momento correto e adequado e fixado pelo legislador para a sua permissão de ser estabelecida. Não, sinceramente, com todo o respeito, entendo a hermenêutica da razoabilidade, mas, sinceramente, eu não me vejo autorizado, como juiz e não como parlamentar, a alterar a data que está fixada na lei. E, dito isso, eu faço a pergunta para eu mesmo responder. A pergunta é a seguinte: fosse dito que é permitida formar federações após as eleições, nós diríamos que a data estaria incorreta? Fosse dito que após as convenções partidárias ou antes das eleições é possível fazer uma federação, aí eu ponderaria realmente com a questão da razoabilidade entre a data das convenções e a data das eleições. Mas, até a data das convenções partidárias, os partidos políticos vão estabelecer os seus candidatos. E vejam que o caput, que é o comando do 11A, diz o seguinte: formada, 2 ou mais partidos, atuará como se fosse uma única agremiação partidária. Se a federação vai atuar como uma única federação partidária, uma única agremiação partidária, para mim é correta e razoável e adequada a data exatamente do final do período das convenções partidárias, por mais que elas sejam perto das eleições. Não há aqui como prever o mundo político e a realidade, e nós não somos pesquisadores de opinião, nós somos juízes da Constituição. Eu não sei o que isso, trazendo para o final de maio, traria uma maior razoabilidade ou previsibilidade. Eu não me sinto autorizado em hermenêutica fazê-lo. Se houvesse aqui algo teratológico, algo em que nós pudéssemos dizer que uma maioria está esmagando uma minoria, enfim, naquelas ordens de análise de ponderações de valores, poderia até concordar com a necessidade de se estabelecer uma data diferente. Mas eu penso que as federações partidárias, elas vêm fixadas com a data expressa na lei, Congresso Nacional assim o decidiu, não me sinto legitimado, com a devida vênia, de alterar a data fixada pelo poder político, pelo parlamento, e também não me vejo autorizado a entender que ela além de inconstitucional, porque nessa parte eu nem estou adentrando, porque subscrevo tudo que já foi dito, mas que ela não deixa de ser, na verdade, a substituição das coligações. E quando que eram feitas as coligações? As coligações eram feitas nas convenções partidárias, até o final da data das convenções partidárias. As coligações eram realizadas. Uma vez realizadas até o final das convenções partidárias, as coligações só funcionavam para a eleição. As federações vêm para substituir e criar esse casamento com data marcada. Qual o prazo razoável que o legislador entendeu? E ele, com o poder da ponderação do voto parlamentar, é a data do final das coligações. Por isso, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, eu farei juntada de um voto escrito mais alentado, mas não poderia deixar de fazer esses registros, inclusive para poder aqui distinguir o meu voto de votos tão bem elaborados, a partir do voto do relator, entendendo as compreensões e preocupações do relator, mas eu sempre penso, e historicamente, quem acompanha esse Congresso Nacional pessoalmente, cotidianamente, praticamente desde 1995, a mínima interferência da Corte Constitucional em matéria política, processo eleitoral,
é a via mais adequada. Eu, não referendo a cautelar, nego o pedido de medida cautelar. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Passa agora a palavra a Vossa Excelência, a ministra Carmen Lúcia, para o voto. Senhor presidente, senhores ministros, ênfase à vice-presidente, ministra Rosa Weber, cumprimento os senhores ministros na pessoa do relator, ministro Barroso, que, como sempre, traz não apenas uma matéria de enorme sensibilidade, aliás, como presidente hoje homenageado justamente no Tribunal Superior Eleitoral, traz a matéria com celeridade e com voto extremamente profundo, como é próprio de sua lavra e como é necessário nessa matéria. Cumprimento o senhor vice-procurador-geral, doutor Humberto Jacques, também os senhores advogados, na pessoa da doutora Ezequiel, querendo que cada um desses advogados que compareceram à tribuna e nos ofereceram sustentações e memoriais tão importantes, se sintam individualmente cumprimentados, todos que nos acompanham, os senhores servidores. O presidente, também eu, farei juntada de voto escrito, mas gostaria apenas de acentuar que aqui já foi maturado, e desde o voto do ministro relator, desde o relatório apresentado por ele, com todos os quadros e todos os itens devidamente realçados, mas foi realçado aqui, primeiro, que está afastada a alegação de inconstitucionalidade formal por ausência de comprovação daquilo que poderia ser considerado EIVA ou macra no processo e que não se demonstrou. Menos ainda em sede cautelar, portanto, poderia ser aceito. E neste ponto, ressalvo aceitar o voto do eminente ministro Nunes Marques, eu estou acompanhando no afastamento da inconstitucionalidade formal na análise feita neste momento. Por igual, o segundo item, alegado pelos autores, relativo à inconstitucionalidade material, também devidamente afastado desde o voto do ministro relator, ministro Barroso, também com a anuência neste ponto do ministro Gilmar Mendes, voto divergente, e dos que o seguiram, também com a ressalva do ministro Nunes Marques, não consigo vislumbrar aqui nenhuma inconstitucionalidade material como foi comprovada, distinta à coligação da federação, portanto, o legislador atuou nos limites de sua competência e, por isso mesmo, não se demonstra nenhuma inconstitucionalidade material que autorizasse um tribunal constitucional a afastar ou pelo menos suspender em sede cautelar a eficácia da norma neste momento. Ficou, portanto, como objeto de maiores debates e agora de divergência a questão relativa ao prazo fixado no item 3 do parágrafo 3º do artigo 11A da legislação alterada, que foi definida como sendo até a federação poderá ser constituída até a data final do período de realização das convenções partidárias. Também neste ponto, senhor presidente, com todas as vênias do eminente ministro relator, dos senhores ministros que o acompanharam, não consigo vislumbrar em que, especialmente em sede cautelar, o Tribunal Constitucional estaria autorizado, para mim, com base em fundamento constitucional, a afastar ou principalmente a modificar a data que foi estatuída pelo legislador. O ministro Gilmar Mendes provou no primeiro voto, que inaugurou a divergência, exatamente o que me parece razoável nessa interpretação de matéria do processo eleitoral. E a necessidade aqui de autocontenção se deve porque o legislador atuou exatamente numa matéria que definiu não apenas a dinâmica da possibilidade dessa federação, mas a data que corresponderia, segundo o que foi pensado pelas casas. O som de Vossa Excelência parou e a imagem também. Não sei se voltou, presidente, porque para mim eu via o movimento dos outros. De toda sorte, o que digo é que não me parece comprovada a presença de alguns dos requisitos constitucionais necessários para que pudesse, em sede liminar,
se alterar uma data, não suspender a norma no sentido de que ela não seria aplicada, mas seria aplicada com uma nova data estabelecida por este Supremo Tribunal Federal. E aí, para que eu pudesse acompanhar esse entendimento a partir do voto do ministro relator, eu teria o que não consegui obter pela análise que fiz da matéria, a segurança necessária para dispor de requisitos formais, objetivos, concretos, que me fizessem vislumbrar com muita força, porque vai vigorar a partir daqui, apesar de ser apenas uma análise cautelar, mas nós sabemos que, neste momento, está se firmando isso para o pleito deste ano, portanto, isso não terá nem tempo para ser alterado, e por isso mesmo não me parece razoável que houvesse a suspensão ou a substituição do prazo por um outro, com base num critério que eu considerasse objetivo suficiente para acompanhar o entendimento exarado a partir do voto do eminente ministro relator. Como disse, eu farei a juntada de voto escrito, entretanto, eu peço todas as vênias ao eminente ministro Barroso, relator, que expôs com tanta proficiência, como sempre, e não é retórica, nós sabemos que é uma característica dos votos de Sua Excelência, a sua posição no sentido de ser necessária em função do princípio da razoabilidade. O ministro André Mendonça fez referência ao princípio da eficiência, mas não consegui interpretar as normas legais questionadas com base em critérios constitucionais objetivos e, por isso, eu estou pedindo todas as vênias para votar no sentido de negar referendo à decisão proferida por Sua Excelência, o ministro Barroso, e, portanto, indeferir a cautelar, também como fizeram os ministros Gilmar Mendes, que inaugurou a divergência, e o ministro Dias Toffoli, aqui também. Peço vênia ao ministro Nunes Marques, porque não acompanho absolutamente os fundamentos por ele lançados. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia. Passo agora a palavra à Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Boa tarde, senhor presidente. Como faço sempre, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os presentes. Eu trago um voto relativamente alentado, inicio fazendo, como é de praxe, um relatório em que analiso verticalmente a percussiente decisão exarada pelo ministro relator Roberto Barroso, que, com base no princípio da isonomia e da segurança jurídica, decidiu deferir parcialmente a liminar para modificar o prazo legalmente estabelecido no sentido de se conformar às federações partidárias. Imediatamente após o deferimento parcial da liminar, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução 23.670, em que dispôs sobre o prazo para a constituição das federações de partidos políticos nos seguintes termos. Eu quero dizer que, além da decisão do eminente ministro relator, que deferiu parcialmente a liminar, nós temos também, penso eu, que enfrentar esta resolução editada pelo TSE, que, a partir desta decisão precária e efêmera, editou uma resolução. Tanto é assim que o artigo 4º, parágrafo 4º desta resolução estabelece o seguinte: a fim de assegurar a isonomia com os partidos políticos, a participação da federação nas eleições somente será possível se o deferimento de seu registro no TSE ocorrer até 6 meses antes das eleições, observadas as demais disposições aplicáveis da resolução que tratar do registro da candidatura. E o artigo 13 deste ato normativo da Justiça Eleitoral estabelece o seguinte: será assegurado às federações que requererem o registro de seu estatuto perante o TSE até 1º de março de 2022, a apreciação do pedido até a data prevista no parágrafo 4º do artigo 4º desta resolução. Então, senhor presidente, feitas estas considerações iniciais, eu observo que a questão ventilada pelo autor na presente ação não pode deixar de lado a tensão sempre presente na história de nosso país,
se registra, de um lado, entre os interesses político-partidários, não raro assentados em compromissos de caráter setorial ou regional, e, de outro lado, a necessidade vital para a convivência democrática da existência de regras universais, objetivas e transparentes, orientadoras de um embate eleitoral isento de distorções que permitam que todos os interessados dele possam participar de forma justa e equilibrada. Portanto, não pode haver nenhuma dubiedade no que diz respeito à disciplina das eleições, que, afinal de contas, permitem a expressão da soberania popular. E trago à colação, senhor presidente, me permito, Norberto Bobbio, que, percorrendo uma trilha, uma senda anteriormente percorrida por Hans Kelsen, Karl Popper, Alf Ross e tantos outros, ressalta que o conceito substantivo de democracia, compreendendo basicamente o predomínio da maioria, não pode ser dissociado do que, entre aspas, da definição de democracia como via, como método, como conjunto de regras do jogo que estabelecem como devem ser tomadas as decisões coletivas e não quais decisões coletivas devem ser tomadas. Pois bem, a ação direta de constitucionalidade trazida à apreciação do plenário desta Corte, como se vê, envolve a questão essencial à concepção da democracia, qual seja a existência de regras eleitorais que assegurem a máxima autenticidade e a manifestação da vontade da maioria, de modo a impedir a melancólica saga do povo brasileiro, caracterizada por eleições que, embora formalmente livres, sempre lhe reservaram, segundo a visão crítica de Raimundo Faoro, a escolha entre opções que ele, povo, não formulou. O ministro Nery da Silveira, atento à problemática, ao se pronunciar sobre esse tema em trabalho acadêmico, observou muito bem que existe uma relação de implicação entre democracia e processo eleitoral, sublinhando que o seu fim último consiste exatamente que se revele a verdade eleitoral. Por isso mesmo, e considerada a própria natureza da atividade eleitoral, é preciso impedir que essa atividade fique, segundo a percepção, a meu ver, corretíssima, aguda, de Fávila Ribeiro, exposto a solertes conjuras de fraudes, subornos e constrangimentos, tornando indispensável seja submetida a reajustamentos periódicos para eliminar ou, pelo menos, reduzir a sua vulnerabilidade. O ministro Dias Toffoli, além de outros colegas que me antecederam, fez um retrospecto histórico muito bem apanhado, no meu entender, que mostra exatamente esse contínuo esforço de aperfeiçoamento da legislação eleitoral. Então, eu penso que o processo eleitoral numa democracia, ela deriva a sua legitimidade de um conjunto de procedimentos que são aperfeiçoados, como vimos, de tempos em tempos, e que se destinam a evitar, o tanto quanto possível, a ocorrência de deformações e desequilíbrios, conferindo a mais ampla credibilidade ao seu resultado final. Trago à colação também um famoso pensador que, em determinada altura, estava muito em moda nos meios acadêmicos, que é exatamente Niklas Luhmann, que, estudando a importância dos ritos formais para a estabilidade das instituições, desenvolveu a sua conhecida teoria da legitimação pelo procedimento, compreendendo este como um sistema de ação capaz de produzir decisões antecipadamente aceitas por todos os integrantes de um determinado grupo social, independentemente do seu desfecho. Nessa mesma linha de raciocínio, outro grande pensador alemão da Escola de Viena, Jürgen Habermas, observa que o próprio Estado de Direito repousa sobre um consenso procedimental,
que resulta de um conjunto de deliberações concretas, embora abertas, quanto ao conteúdo final das decisões. A legislação eleitoral, então, senhor presidente, sobre esse prisma, para conferir legitimidade aos resultados dos embates políticos, deve ensejar aos eleitores não só o acesso a informações livres de distorções, como também assegurar às agremiações partidárias e respectivos candidatos uma participação igualitária na disputa pelo voto, impedindo também que qualquer dos protagonistas obtenha vantagens indevidas. As alterações, então, na sequência desse meu raciocínio, baseado nesses ilustres pensadores, aliás, Jürgen Habermas, contrariamente ao que eu disse, integra a escola de Frankfurt, não de Viena, que é a escola de Kelsen. Então, entendo, senhor presidente, com base nessas minhas reflexões, que as alterações normativas introduzidas pelo diploma legislativo agora impugnado devem ser compreendidas à luz destas reflexões, que traduzem o ideal de um processo eleitoral livre e democrático, assentado, ademais, sobre um postulado constitucional da moralidade que necessariamente rege toda a atividade pública. E, nesse sentido, eu assento que estou de pleno acordo com o relator ao refutar tanto a alegação de inconstitucionalidade formal quanto material. Aí peço vênia ao ministro Nunes Marques, neste aspecto especificamente. Relativamente a esta última, que é a inconstitucionalidade material, eu destaco, no entanto, a existência de importantes pontos de distinção no tocante às coligações, notadamente porque as federações partidárias surgiram com o escopo de promover a estabilidade da união entre os partidos políticos com propósitos afins durante um período temporal mais dilargado. Por esse motivo é que o ministro Alexandre de Moraes falou em um noivado, né, com vistas a um futuro casamento, e o ministro Dias Toffoli falou num casamento por prazo certo. Então, senhor presidente, a divergência que respeitosamente apresento em meu voto corresponde ao trecho no qual o relator deferiu a cautelar para reduzir o prazo de registro das federações, que, segundo o dispositivo legal, vigora até as convenções partidárias. E discordo, digo respeitosamente, porque não verifico quebra de isonomia por eventual tratamento diferenciado dado à federação partidária no tocante ao seu registro perante o Tribunal Superior Eleitoral. É que as federações de partidos políticos, segundo penso, não precisam, a meu ver, pelo menos à luz de uma leitura direta dos dispositivos constitucionais que lhes são próprios, ter o seu regime integralmente equiparado ao destes últimos, ou seja, aos partidos políticos. Assim, senhor presidente, ainda que o artigo 6º-A, com a nova redação da Lei 14.208, disponha, entre aspas, que aplicam-se à federação de partidos de que trata o artigo 11-A da Lei 9.096, Lei dos Partidos Políticos, todas as normas que regem as atividades dos partidos políticos, no que diz respeito às eleições, inclusive no que se refere à escolha e registro de candidatos para as eleições majoritárias e proporcionais, à arrecadação e aplicação de recursos em campanhas eleitorais, à propaganda eleitoral, à contagem de votos, à obtenção de cadeiras, à prestação de contas e à convocação de suplentes. Eu ressalto que o parágrafo único deste mesmo artigo estabelece, em todas as letras, entre aspas, que é vedada a formação de federação de partidos políticos após a realização das convenções partidárias, o que já sugere, a meu ver, um vetor hermenêutico, um vetor exegético, um vetor interpretativo para, então, deslindarmos aquilo que se contém na inicial desta ação direta de inconstitucionalidade. Então, com a devida vênia daqueles que, assim como o relator,
consideram que a Constituição contém um mandamento que autoriza a mitigação do prazo ou alteração do prazo assinalado na legislação eleitoral recém-alterada, eu me permito fazer uma leitura diversa. Agora, antes de prosseguir, porém, eu registro, e é por isso que fiz referência logo no início do meu voto a este fato, que a presente ação alcança também necessariamente, ainda que de forma indireta, a mencionada Resolução 23.670 do TSE, pois tal diretriz normativa parte do pressuposto segundo a qual a lei de regência apresenta um vício de inconstitucionalidade no ponto, o qual eu, pessoalmente, mais uma vez, com o devido respeito, reputo inexistente. De fato, embora a referida resolução não tenha sido diretamente atacada nesta ação direta, impede reconhecer que o referido ato, embasado na decisão monocrática, que ora é objeto do referendo, acabou por afastar um dispositivo legal cuja constitucionalidade eu, na honrosa companhia, vejo agora, do ministro Gilmar Mendes, do ministro Dias Toffoli e da ministra Carmen Lúcia, cuja constitucionalidade estou a afirmar. Assim, mesmo que não se quisesse cogitar aqui da resolução TSE 23.670, estar-se-ia diante do fenômeno chamado de inconstitucionalidade por arrastamento ou consequencial, que, no dizer de Carlos de Moraes, opera em cascata, através da propagação de desvalor de uma norma principal para as normas dela dependentes. Mas não é o caso. Estou dizendo que, se fosse o caso de reconhecermos a inconstitucionalidade, nós teríamos que, por arrastamento, também decidir pela inconstitucionalidade do dispositivo da resolução TSE que eu acabei de ler. Constato, ademais, que na elaboração da mencionada resolução, o TSE, data máxima vênia, extrapolou a sua competência regulamentar ao estabelecer um limite temporal diverso daquele textualmente previsto na lei. Ainda que esse poder regulamentar venha sendo paulatinamente elastecido pelo TSE ao longo do tempo, sem maiores contestações, penso que está correto o acadêmico, o jurista Manuel Carlos de Almeida Neto, ao assentar, entre aspas, que as resoluções eleitorais devem ser expedidas segundo a lei, secundum legem, ou para suprimir alguma lacuna normativa, praeter legem, jamais devem contrariar uma lei contra legem, ou mesmo inovar em matéria legislativa sob pena de invalidação do ato regulamentar. E, interessantemente, como bem lembrou o ministro Dias Toffoli, um agudo observador do panorama político de longa data, quando o TSE extrapola, quando o Judiciário extrapola, há sempre uma resolução, uma reação, do parlamento, na medida que sente contrariado a sua legítima ação legiferante. E essa reação veio sim, quando a diretriz que acabo de ler, que foi exarada, e não só pelo doutor Manuel Almeida Neto, mas por outros intelectuais também, essa diretriz foi incorporada pela lei... Seu nome é Enrique. Foi isso que você me disse, pelo menos. O Alexa está ligada aí. Alguma Alexa participando da votação. Senhor presidente, Vossa Excelência, me ouve? Agora sim. Sim. Então, senhor presidente, essa reação já veio há algum tempo e foi consubstanciada no artigo 105 da Lei 12.034, de 2009, a Lei das Eleições, que diz o seguinte: até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, e eu grifo isto, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução
ouvidos previamente em audiência pública os delegados ou os representantes dos partidos políticos. Então, senhor presidente, por tudo isso quanto expus acima, eu voto no sentido de estabelecer como data limite para a constituição das federações o dia 5 de agosto de 2022, que corresponde ao prazo legalmente fixado pelos próprios atores políticos por meio de sua representação parlamentar no Congresso Nacional, porquanto esse prazo foi considerado conveniente, necessário para alcançar esse desiderato, qual seja a constituição das federações sem maiores atropelos. Então, peço vênia ao relator, àqueles que o seguiram, peço vênia também ao ministro Nunes Marques, mas, como Vossa Excelência, senhor presidente, pode verificar, o meu voto alinha-se integralmente com a divergência. Ministro Lewandowski. O ministro Lewandowski, só comunicando aos eminentes pares, ele caiu aqui da sessão e eu vou informar que ele precisa entrar no link novamente, porque ele estava na parte conclusiva do seu voto já. Evidentemente que já deu para entender. Presidente, eu acho que ele já... Agora, Vossa Excelência saiu o à parte saiu do sistema. Eu faço a parte do à parte, então. Ele já tinha concluído acompanhando a divergência do ministro Gilmar. Presidente? Sim. Não, era mais para uma questão de consideração. Eu depois, então, pergunto a ele. Pois não, ministro Barroso. Não, é só para dizer que ficou claro para mim que ele acompanhava integralmente a divergência do ministro Gilmar. Eu sei, mas é por uma questão de consideração. Ele estava concluindo, ainda estava dispondo sobre alguns aspectos. Então, mas eu depois repasso a palavra quando ele conseguir retomar. Então, senhores ministros, senhoras ministras, em primeiro lugar, advogados presentes, eu verifico que nós temos aqui um placar um pouco apertado em relação a essas questões, mas não em relação à inconstitucionalidade formal nem à inconstitucionalidade material. Aliás, num bom momento, porque essa federação de partidos, ela efetivamente acaba com as disfuncionalidades das coligações, onde não havia nenhuma união, afinidade ideológica. E o grande problema que nós sempre vivemos no país, em termos de regime político, era a falta de coerência dos partidos em relação às suas ideologias. Então, eu considero que o alinhamento programático entre as legendas, a duração do vínculo, que cada um categorizou de uma maneira, namoro, casamento, união estável, enfim, acho que está mais para a união estável, porque são 4 anos, né? E a abrangência nacional, eu entendo que, efetivamente, esses requisitos substituem as coligações com larga margem de vantagem para a inteireza e integridade do nosso sistema político. Por outro lado, eu anoto que a formação das federações ela vai exigir algo fantástico, que é o diálogo entre as agremiações próximas no espectro político, estimulando a união e, em última instância, a fusão dos partidos mediante decisão pensada e amadurecida graças ao período de experimentação propiciado pelo vínculo da federação, pelo prazo aqui mencionado. Por outro lado, também entendo que todos esses aspectos têm o potencial para se traduzir no estabelecimento de bases programáticas e ideológicas mais claras, que sempre foi um reclamo do eleitorado.
E aí a população terá, digamos assim, essa revelação mais clara e cristalina. O que torna, no meu modo de ver, o mais importante, torna a figura das federações um interessante mecanismo para conciliar o desígnio constitucional do pluripartidarismo com efeitos adversos da fragmentação partidária, que era uma realidade até então reinante. Por essa razão, eu saúdo o ministro Roberto Barroso pelo voto percussiente que trouxe para uma questão eleitoral premente, porque nós estamos aqui já nas portas da eleição, e que esse tema precisaria efetivamente ser trazido à nossa deliberação, uma vez que o judiciário age provocadamente. Foi provocado, tem de agir. É claro que sempre nós procuramos, nessa questão da seara política, como destacou o ministro Dias Toffoli, optarmos por uma postura minimalista de deferência política. Mas eu entendo que o ministro Roberto Barroso ele fundamentou à sociedade essa questão preocupante da isonomia. Isso é um escrutínio constitucional, demonstrando que o registro da federação precisaria de um espaço de tempo mais largo, consoante as reuniões que manteve no ambiente político, mas, ao mesmo tempo, ponderou que não poderia haver uma desigualdade tão grande assim também em relação ao registro dos partidos. Por isso que, na sua tese, eu vou reavivar aos eminentes pares, Sua Excelência, o ministro Roberto Barroso, destacou: é constitucional a Lei 14.208 de 2021, que instituiu as federações partidárias. É uma inovação, é uma experimentação, é preciso dar tempo para que haja uma articulação política na criação da federação e no pacto sobre a ideologia filosófica da federação. E diz o ministro Barroso, salvo quanto ao prazo para seu registro, que deverá ser o mesmo aplicável aos partidos políticos. Isso há de futuro, porquanto Sua Excelência, o ministro Roberto Barroso, dispôs, excepcionalmente, nas eleições de 2022, o prazo para a constituição de federações partidárias fica estendido até 31 de maio do mesmo ano. Então, na verdade, esse escrutínio foi estritamente sob o ângulo constitucional da isonomia e um tratamento desigual necessário, porque as federações representam uma complexidade e o encadeamento de diversas etapas. Havia uma expectativa legítima originalmente definida pelo legislador e, efetivamente, até a presente data, não havia um termo final de registro para as federações. Então, houve por bem Sua Excelência fazer essa ponderação sob o ângulo da isonomia e estabelecer esse prazo, que não é uma inovação do Supremo Tribunal Federal, na medida em que nós adotamos, inclusive, aqui no controle de constitucionalidade, decisões de caráter aditivo. Então, por esses fundamentos, eu vou fazer também a juntada de voto por escrito, mas os senhores deram o exemplo de uma votação célere e necessária diante de um problema, de uma questão instigante no presente ano das eleições. Eu vou me permitir também ficar nessa redução do conteúdo do meu voto que farei juntar, e com esses fundamentos eu acompanho integralmente o voto do eminente ministro relator, pedindo vênias às divergências diminutas que foram aqui lavradas e a divergência em maior extensão de Sua Excelência, o eminente ministro Nunes Marques. Então, com essa proclamação, eu só queria, ministro Lewandowski, por uma consideração a Vossa Excelência, esclarecer que, ao final do seu voto, que já era passível de percepção do resultado, quando Vossa Excelência estava concluindo, caiu o sistema em relação a Vossa Excelência. Então, eu só questiono a Vossa Excelência que a conclusão do seu voto, para ficar bem claro, não haver a menor dúvida.
Presidente, com o devido respeito ao eminente relator e àqueles que o seguiram, meu voto acompanha a divergência aberta pelo ministro Gilmar Mendes na íntegra. Bom, então eu proclamo o resultado que a Corte, por maioria, referendou a liminar do eminente relator, ministro Roberto Barroso, sendo certo que negaram o referendo os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, em menor extensão quanto ao prazo de registro das federações. E o ministro Nunes Marques, que, no seu voto divergente, deferiu uma cautelar para suspender a eficácia da Lei 14.208. E, com isso, eu espero ter... Já vou dar a palavra à Vossa Excelência. E, com isso, eu espero ter atendido aí, com fidelidade, os votos que foram proferidos. O ministro Gilmar pede a palavra. Presidente, pela minha conta, não houve 6 votos no sentido do referendo da liminar. Logo, não houve referendo. Houve referendo? Houve sim. Houve sim. Houve sim? Houve 6 votos. Eu só faria um requerimento a Vossa Excelência, presidente. Na verdade, o meu voto não é em menor extensão. O meu voto é negando o referendo a cautelar. Só para ficar claro como eu votei. Mas aqui constou, ministro Gilmar. É que Vossa Excelência, quando proclamou, falou vencido em menor extensão quanto ao prazo os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli. No que me diz respeito, eu nego totalmente o referendo a cautelar. Mas o ministro Gilmar Mendes entendeu que não havia inconstitucionalidade formal e nem material. Apenas deferia... Mas neguei referendo a liminar. Hein? Neguei referendo a liminar. Então, a conclusão do voto de Vossa Excelência foi negando o referendo... Porque a cautelar... Presidente, é porque a cautelar era só relacionada só tratava desse tema. Só relacionado ao prazo. Por isso é que tem que ver qual foi exatamente o conteúdo, o final do voto do eminente ministro Nunes Marques e ver a qual corrente que ele se soma. Se soma a corrente daqueles que negam o referendo a liminar ou aquela corrente que defende. Mas, de toda maneira, o meu voto... disso, foram 6 votos confirmando... 6 votos. 6 votos confirmando a cautelar, 4 negando... Referendando a cautelar. Declarando 6 votos. A lei. Com esse meu voto agora, ainda que estivesse 5 votos pela negativa do referendo, com o meu voto, somou-se mais um, o resultado ficaria em 6-5. Então, nada como ter o quórum completo, não é, presidente? Pois é. A vantagem, né? A vantagem do quórum completo. Aí, o cálculo é simples. Exato. Então, eu proclamo novamente o resultado. A Corte, por maioria, referendou a cautelar do relator, vencidos os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, que negavam um referendo, e também o ministro Nunes Marques, em maior extensão, ele, porque, além de negar o referendo, concedia uma cautelar para suspender a eficácia da Lei 14.208. Esse, me parece, o resultado que reflete os belíssimos votos que antecederam o meu pronunciamento, que facilitaram sobremodo a minha votação. Nós teríamos mais um processo de cunho eleitoral, que eu vou transferi-lo para amanhã, quando então eu farei o relatório, as sustentações, e nós vamos votar o número 2 da pauta, que gravita em torno do tema propaganda eleitoral na internet, nos jornais, e teremos também, tenho certeza, a oportunidade de concluirmos mais essa questão eleitoral com antecedência que deve ser obedecida. Agradecendo a colaboração de todos, principalmente na votação resumida que nós conseguimos levar adiante, eu, então, agradecendo a todos, as ministras, advogados, nossos colaboradores,
eu declaro encerrada a sessão. Muito boa noite a todos.